Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido o nome santo, poderoso, lindo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, exaltado, para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui com vida, com saúde, para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós estamos alegres. Alegra o teu coração nesta manhã, aleluia, nesse dia de hoje, porque até aqui o Senhor te ajudou, tem te sustentado na destra fiel dele. Amém? E nós vamos nos alimentar com mais um maná do céu. Olha que delícia. O Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Aleluia, glória a Deus. Tem nos sustentado na destra fiel dele. Aleluia. E agora nós vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, pega com amor, pega com alegria, alegra o teu coração. Pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém? Aqui Pedro, ele está discursando no templo, na porta formosa. Aleluia. Ele está aqui discursando a respeito de um homem que vivia na porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola àqueles que entravam dentro do templo. Aleluia, glória a Deus. Eles entravam dentro do templo, pessoas saíram de suas casas e entravam dentro do templo para adorar o Senhor, entravam dentro do templo para orar. Aleluia. E esse homem, diariamente, ele era colocado ali na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola para aqueles que entravam dentro do templo. Aleluia, glória a Deus. E Pedro e João foi orar nesse dia aqui, no dia do milagre, no dia da bênção. Aleluia, glória a Deus. Deus tem bênção e tem milagre para você, mas tem o dia. E não é o seu dia, mas é o dia de Deus, não é na sua hora, é na hora de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nesse dia aqui, que era o dia de Deus abençoar esse homem, que era o dia de Deus curar ele, de Deus operar o milagre. Aleluia. Nesse dia aqui, Pedro e João entrou no templo. E quando eles estavam para entrar no templo, ele então pediu para ele esmola. E Pedro e João então parou, fitou os olhos nele, aleluia, e disse assim para ele: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Pedro então disse para ele dessa forma, porque ele pediu para o paralítico, pediu para Pedro e João esmola, prata, dinheiro. Realmente, Pedro e João não tinham, aleluia, para dar. Aleluia, glória a Deus. Então, ele fitando juntamente com João, os dois, Pedro e João, fitou os olhos nele, ou seja, fixou os olhos nele, aleluia, e disse: eu não possuo
nem prata e nem ouro para te dar, não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomou ele pela mão, levantando ele, e ele então passou a andar. Os tornozelos dele firmaram, ele deu um salto, pôs de pé. Quando Pedro pegou na mão dele, lançou essa palavra de cura sobre a vida dele, de libertação sobre a vida dele, dizendo: eu não tenho. Olha a sinceridade de Pedro e João. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata, ouro, mas o que eu tenho, porque eu tenho Jesus, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazaré, levanta e anda. E então eles pegaram na mão dele, levantando ele, e ele deu um salto. Deu um salto e pôs em pé. E passou a andar e entrou com eles andando no templo, saltando, louvando a Deus. Glória a Deus por isso. Imediatamente ele recebeu a cura. Capítulo 3, do versículo 9 de Atos dos Apóstolos, viu todo o povo viu aquele paralítico, o povo conhecia ele, porque diariamente ele estava ali na porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola, e quando o povo viu ele a andar e a louvar a Deus, e reconheceram que ele era o mendigo que pedia esmola, pedia, não pede mais, aleluia, glória a Deus, se encheram de admiração, o povo se encheram de admiração e assombro, por isso que tinha acontecido com aquele homem. E no versículo 16 que nós lemos, o que aconteceu? O povo, então, correu de encontro, foi andando de encontro com Pedro e João, para quê? Para o adorar. Para adorar Pedro e João, achando que foi Pedro e João que operou o milagre, mas não foi. Quem operou o milagre foi Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome lhes será feito. Jesus disse para os seus discípulos: tudo que vocês pedirem no meu nome lhes será feito. E Pedro e João, quando ajudou, abençoou, Pedro e João apenas foi um canal de Deus para abençoar aquele homem. Quando Pedro e João abençoou, então, aquele homem, eles proferiram o nome de Jesus. Por isso o milagre aconteceu. Versículo 16, ele então explicando para aquele povo: olha, não somos nós não, se você está aí nos adorando aí, aleluia, nós não aceitamos adoração, não foi nós que curou não, foi Jesus. Aqui nós vemos Pedro e João explicando para aquele povo que quem operou o milagre foi Jesus. Versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Pela fé, Pedro falando para aquele povo, pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Pela fé, aleluia, pela fé de Pedro, de João, aleluia, glória a Deus. Pela fé é que no nome de Jesus, esse homem, ele foi fortalecido, as pernas dele eram fracas, ele não conseguia ficar de pé. Ele foi fortalecido, aleluia. Este homem que agora vocês estão vendo, e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita. Ele reconheceu. Esse homem, ele reconheceu. Aleluia. Que era Jesus. Quando Pedro e João disse: olha, eu não tenho ouro e nem prata. Aleluia. Mas o que eu tenho eu te dou, que é Jesus. Esse homem aceitou Jesus. Porque ninguém ainda havia falado para ele de Jesus. Aleluia. Ninguém ainda havia oferecido Jesus a ele. Pedro e João ofereceu Jesus a ele e ele aceitou. E ele aceitando Jesus, foi pela fé que ele aceitou a Jesus
E foi pela fé que as pernas, os tornozelos, os nervos das pernas dele foi fortalecido. A este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde. Foi a fé que veio por meio de Jesus. Você precisa ter fé. Fé que Jesus vai te curar. Fé que Jesus pode te curar. Fé que Jesus pode te abençoar. Você precisa ter fé em Jesus. Aqui nós vemos aqui, ó, versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu. Então foi o nome de Jesus que fortaleceu a este homem. Que agora vocês estão vendo. E reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus. A fé, ela vem por meio de Jesus. Você precisa ter fé. Aí Jesus vem. Aleluia. Primeiro você precisa ter fé. Aí Jesus vem por meio da fé. Ele vem por meio da sua fé. Primeiro, precisa ter fé em Jesus. Fé que Jesus cura, fé que Jesus faz, fé que Jesus liberta, fé que Jesus transforma, fé que Jesus muda a sua situação. Você precisa ter fé. E por meio da fé, primeiro fé, e por meio da fé Jesus vem, aleluia, glória a Deus. E Ele te cura, Ele te liberta, Ele te transforma, Ele te abençoa, Ele te transforma. Aleluia, glória a Deus. Cantarabadai, cantarabaçu. E você será testemunho para outros que te conhecia vivendo numa situação difícil. Porque esse homem, as pessoas conheciam ele. Ele estava sempre ali na Porta Formosa pedindo esmola. As pessoas conheciam ele, sempre via ele ali em uma situação difícil, de calamidade, de pobreza, de necessidade. Aleluia, glória a Deus. E através da sua fé, Jesus opera um milagre na sua vida. E as pessoas que te conhecem vão ficar atônitas, maravilhadas com o que Deus vai fazer na sua vida. Vão te reconhecer, mas vão olhar e vão dizer assim: não era aquele que vivia no estado de calamidade? Agora está andando e está saltando e dando glória a Deus. Outra coisa, precisa ter fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus vem e opera o milagre na sua vida. Depois você precisa ser grato a Deus e louvar a Deus com júbilo, com alegria. Aleluia. Deus vai operar o milagre na sua vida através da sua fé. Aleluia. E você vai saltar de alegria, dando glórias a Deus. Um coração grato a Deus pelo milagre que Deus vai operar na sua vida pela fé, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.